segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 57. Aí, irmãos, Mateus 27, 57. Nós vamos ler, irmãos, até, aleluia, versículo de número 60. Irmãos, então vamos ver, irmãos, a partir do versículo 57, a epígrafe diz assim, irmãos: sepultamento de Jesus, versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano de linho, o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Quero, irmãos, nesta noite, trazer uma mensagem, irmãos, que seja condizente com o momento, irmãos, que nós vamos fazer o cerimonial nesta noite. Aleluia. Jesus, irmãos, como homem, como Deus, prudente, sempre, irmãos, estava em oração. Assim como todos nós, irmãos, devemos estar prudentes, devemos estar em oração, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, irmãos, nos dias de hoje, as situações que nós estamos vivendo, aleluia, na face dessa terra. Muito, irmãos, ainda vai se desenvolver situações que, irmãos, nós estejamos sempre prudentes, sempre, irmãos, em oração, sempre vigilantes, sempre hoje, como nós estávamos conversando hoje, como é que eu entender as coisas? Paulo ele falava uma coisa também, irmãos, ele hoje como Paulo dizia, nós temos, irmãos, que discernir os espíritos, saber o que é verdade, saber o que é mentira, porque a Bíblia também, irmãos, nos relata dizendo que nos últimos dias aconteceriam situações, operariam-se milagres e prodígios, se possível, para enganar até os próprios escolhidos. Seria, irmãos, a olho nu, veríamos, mas não seria Deus operando, irmãos, este milagre. Assim, irmão, Jesus sai, irmãos, para um local chamado Getsemane, para orar, como ele fazia, irmãos, constantemente. E assim, irmãos, Jesus, estando, irmãos, neste momento, neste local de Getsemane, ele já sabia, já tinha entendimento, já tinha conversado com seu pai já tinha, irmãos, aleluia, certamente, falado para ele os planos que seriam feitos, as situações que se desenvolveria ao longo, irmãos, do tempo. Jesus, irmãos, orando, estava orando, e num dos momentos, quando Jesus, irmãos, para de orar, ele ora, irmãos, para os discípulos, e eles estão, irmãos, dormindo. Jesus, irmão, olha para aquela vez assim, como se dissesse ao Pai, como se dissesse ao chefe, o próprio Deus, Jesus, como homem, como Jesus, como homem de carne, Deus veio, e como Deus também chamou a atenção, falando para ele: vocês ainda estão dormindo, ainda estão adormecidos. Segunda vez, irmão, Jesus, outra vez, está orando, e quando, irmãos, para a sua oração, olha novamente, eles estão dormindo. Jesus, irmãos, começa a se entristecer, vendo os seus companheiros que estavam com eles, que andaram, irmãos, com ele nessa situação. Terceira vez, irmãos, Jesus volta outra vez a orar. Desta vez, irmãos, quando ele se levanta, ele diz: meu coração está entristecido. E começa, irmãos, aleluia, olhar para um lado, para o outro, e ele diz assim: vamos nos retirar, porque o traidor já está chegando. Jesus, irmãos, quando, irmãos, já está se retirando,
Caifás. Caifás, irmãos, ele era genro do outro sumo sacerdote, parente dele, chamado Anás. Caifás, irmãos, leva Jesus, irmãos, começa a fazer pergunta, interroga Jesus, entrega, irmãos, ele para Caifás, ele começa um interrogatório, perguntando para Jesus: tu és Jesus, tu és filho de Deus? Ele diz: tu forte. Mas Jesus, irmãos, assim falando, ele disse: olha, uma coisa eu digo para vocês, daqui a pouco, em pouco tempo, em poucas situações que acontecerá, eu estarei à destra do meu Pai. O Filho do Homem estará à destra do Todo-Poderoso. Aleluia! E assim, irmãos, Jesus, irmãos, sabendo de tudo, começa, irmãos, aleluia, o interrogatório, começa, irmãos, a perguntar para Jesus se ele é filho de Deus, e ele, irmãos, começa a falar, mas o momento cala-se. Assim, irmãos, também, quando nós não sabemos que é interrogado, não temos culpa, o que é que nós fazemos, irmãos? Temos um advogado, temos aquele que intercede, que é o nosso advogado verdadeiro, chamado Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E aí, irmãos, os homens começam a esbofetear Jesus, irmãos, e ele é entregue ao homem, procurador romano, e, irmãos, aleluia, governador de Roma, chamado Pôncio Pilato. Pôncio Pilato recebe Jesus, irmão, por política, começa, irmãos, a interrogar outra vez a Jesus, começa, irmãos, a falar para Jesus, e eles, irmãos, tinham costume, tempo de festa, irmãos, faltava algum preso. E quem era que estava, irmão? Um homem chamado Barrabás e também Jesus Cristo. E ele, irmãos, não querendo tomar responsabilidade para si, ele, irmãos, pega, chama, irmãos, aleluia, os homens, pega a bacia de água, lava as suas mãos, e a partir de agora, o sangue deste homem não recai mais sobre a minha cabeça. Mas ele sabe, irmãos, que Jesus não tem culpa. Por quê, irmãos? Porque a sua esposa, na noite anterior, domingo, teve um sonho e chega, irmãos, para Pôncio Pilatos e diz: olha, homem, este homem não tem culpa. E aí, irmãos, eu acho que todas as vezes na nossa vida acontece alguma coisa, nossa, irmãos, a cabeça, preocupado, sabendo, irmãos, das situações, o que é que ele faz? Lavou suas mãos e entrega, irmãos, aleluia, Jesus para ser, irmãos, crucificado. Aí a Bíblia diz, irmãos, que os homens começam a esbofetear Jesus, a bater Jesus, levam Jesus, e assim, irmãos, eles tecem uma coroa de espinho para veja, irmãos, na cabeça de Jesus, dizendo: que, irmãos, tu és o rei de Deus, então dá para ti, tem aqui para ti uma coroa. Jesus, irmãos, com o cordeiro mudo, outra vez, sabendo que não tinha culpa nenhuma, mas ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se não, todavia, seja feita a tua vontade. Passa o tempo, outra vez, ele fala de novo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, todavia, seja feita a tua vontade. E é feita, irmãos, a vontade do Pai. Todos os planos do nosso Deus, nem os deles são frustrados. Aleluia. Quem acredita, irmãos, nisso, aleluia. Pode dar, irmãos, eu não estou dizendo para dar, mas é importante. Você não tem liberdade, irmão, de dar glória a Deus, de falar comigo, de saltar, de chorar. Aleluia. Nós estamos na casa de Deus. E assim, irmãos, ele é levado como cordeiro mudo, já tem local, irmãos, para ser crucificado. Os homens chegam naquele local, aquele que tinha esse tipo de culpa, que eles acusavam, irmãos, seria crucificado. Jesus, irmãos, chegando naquele local, eles colocam Jesus, seus braços, seus pés, para ver, diz que era prego, mas, irmãos, Jesus diz que não prego, sim, cravos grande, e assim, irmãos, é pregado nas mãos de Jesus. E ao lado dele, um ao lado direito, um ao lado esquerdo, irmãos, eram dois ladrões. E um dos dois ladrões, irmãos, está ali, e eles começam a falar: Jesus, quando
estiveste, lembra-te de mim no paraíso. E a primeira palavra de Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, ele diz, aleluia, diz que em breve ele estará comigo no paraíso. E a primeira palavra de Jesus, irmãos, realmente na cruz do Calvário, diz, Pai, perdoa-lhes, eles não têm culpa. A segunda palavra é essa, meus amados, se creres, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira, irmãos, palavra do nosso Jesus na cruz do Calvário, ele está vendo, irmãos, de cima, olha, vê a sua mãe, né, irmãos, vê Maria, vê João, vê outros discípulos, e olha dizendo, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A quarta, irmãos, palavra de Jesus na cruz do Calvário, ele diz, em hebraico, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra, irmãos, de Jesus, ele diz, tem sede. E aqueles homens, irmãos, pegam a palavra, socorro, convidado, põe, assim, ó, aqui água para beber. Essa é a sexta palavra de Jesus, irmãos, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque Jesus, irmãos, disse para o seu Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque a morte não tem poder sobre a vida de Jesus. Por isso, irmãos, ele entregava a vida dele, assim como nós, nas mãos do Pai. Porque a nossa vida pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. A sétima palavra de Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, está consumado. A Bíblia, irmãos, a minha Bíblia está escrita, na sua Bíblia, se você tem, também está escrita, que começa, irmãos, a ficar tenebroso no céu, desde o meio-dia, ou seja, a hora nona, até o 3 da tarde, irmãos, aleluia, 6 da hora, meio-dia, até a 9ª hora, 3 horas da tarde. E o dia, irmãos, para os judeus, não começa como nós aqui no Brasil, a partir de meia-noite começa esse dia. Para os judeus, a partir de 6 horas da manhã, é assim que começa o dia. E assim, irmãos, a Bíblia fala que depois de tudo isso, ele diz, está consumado. Está escrito que o véu do templo parte de algo abaixo, simbolizando a nova aliança, dizendo, irmãos, que nós somos agora livres. Porque o que era para mim, o que era para você, ele pagou o banco do céu, ele entregou a culpa e a dívida que nós tínhamos. A Bíblia diz que nós éramos destituídos da salvação, não tínhamos direito à salvação. Mas ele, irmãos, como o seu sacrifício perfeito, como nós fazemos hoje, lembrando da sua morte, assim, irmãos, a nossa dívida foi paga. A Bíblia diz também, irmãos, que os sepulcros, aleluia, aqueles que estão dormindo, que eles morreram, eles saem do sepulcro, vão pelas ruas, vão até a cidade, as rochas, irmãos, que é difícil, elas se fendem, se abrem as rochas, por um prego de Jesus. Tudo isso acontece, irmãos, por uma palavra, por um prego mestre na cruz do Calvário. E assim, irmãos, ele diz, está consumado. E assim, irmãos, o sacrifício foi feito. E a sexta-feira está se findando o dia. Aí no texto que nós lemos, a Bíblia nos diz que um homem chamado José de Arimateia, por isso o nome dele é José de Arimateia, ele era da localidade chamada Arimateia, por isso o nome dele é José de Arimateia. Ele era, irmão, membro do Sinédrio, Superior dos Anciões, ou seja, se hoje fosse o Supremo Tribunal Federal. Então é ele, irmãos, aleluia, discípulo de Jesus, mas ele era escondido mesmo dos judeus, não sabia que ele era discípulo de Jesus. Ele chega, irmãos, com Pilatos e diz, Pilatos, me dá o corpo de Jesus, para eu poder fazer todo o procedimento. Pilatos, irmãos, olha, dia da preparação, não quer ver de novo, baixo nenhum, não quer ver, irmãos, aquela toda desarmação
tinha sepultado ninguém, porque para Jesus estar ali, não poderia outra pessoa ter sido sepultada no mesmo lugar. E a Bíblia fala que este José de Arimateia pega o corpo de Jesus. A Bíblia também está dizendo, irmão, vamos estudos também, que ele, o seu companheiro chamado Nicodemo, eles gastam 32 quilos de especiais, ervas aromáticas, só para preparar o corpo de Jesus, porque o mestre, ele merece o melhor. Eles preparam o corpo de Jesus, o costume dos judeus, ele enrola o corpo no lençol de vinho branco, põe a arcada aqui, põe o lenço na cabeça e leva ele para ser sepultado. Chegando ali, irmãos, eles colocam o corpo de Jesus. Quem está de olho vendo aonde é o local? A mulher chamada Maria de Magdala, da localidade chamada Magdala, por isso o nome dela chamada Maria Madalena. É ela, irmãos, que está aí vendo aonde é que está sendo depositado o corpo de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que eles arrastam a pedra, tapam tudo lá, tudo ali, mas, irmãos, aquele homem chamado Pôncio Pilatos, ele e os outros homens dizem assim: já sei o que nós vamos fazer. Este homem diz que acaba, derruba o templo de Deus, mas em 3 dias ele reifica. Ele diz que ele seria pego nas mãos dos escribas, dos sacerdotes, seria escorraçado, batido, crucificado, cuspido, mas ele disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. Tendo ele chamado embusteiro hebraico, enganador, pode que ele engane a gente, alguém chega, tira o corpo dele, aí ele vai dizer que ressuscitou. Nós vamos mandar 2 guardas para lá e eles ficam reparando para esse tal de Jesus, vamos enganar a gente. E à noite, irmãos, os 2 soldados vão àquele local, estão ali, irmãos, reparando o corpo de Jesus, mas sai, irmãos, um acontecimento que a Bíblia fala também que nem os planos podem ser executados. A Bíblia diz que o anjo, em forma de relâmpago, ele desce no céu, diz que as roupas deles eram brancas como a neve e altas como lã, desce e arrasta a pedra de Jesus, sai dali e ele ressuscita, porque ele diz: se ele não ressuscitasse, a nossa pregação era que eu não tinha valor nenhum. Mas eu digo, aleluia, para alegrar o coração dos pentecostais, que a nossa pregação é válida, porque Jesus ressuscitou. Aí, irmãos, depois desses acontecimentos, chega domingo, e é ressuscitado, e essa mulher chamada Maria Madalena, a Bíblia relata nas passagens, que ela era uma mulher, irmãos, endemoniada, andava pelas ruas, não tinha perspectiva nenhuma, andava pelos campos, caía. Mas um dia, irmãos, assim como eu, assim como você teve um encontro com Jesus, a Bíblia relata que Jesus encontra ela, e aquela mulher pede para Jesus, que ela queria seguir a Jesus, que ela queria adorar ao Rei. E Jesus espera 7 minutos da vida daquela mulher, e aquela mulher grávida passa, irmãos, a andar com Jesus. Vai estar com Jesus por onde Jesus anda. Estas mulheres andavam com ele, serviam com ele também. E ela chama os discípulos, chama Pedro, João, Tiago, diz: vamos lá, do mestre, ele disse que ia ressuscitar. E chegam lá, irmãos, entram naquele local lá, e quando elas entram, irmãos, vê tudo queimado. Aí eles pegam, se retiram, os outros voltam, vão embora. Mas ela perseverando outra vez, dá um tempo, depois de um certo tempo, ela volta outra vez. Chega lá, irmãos, não encontra Jesus.
também sobre Santa Ceia, sobre o pacto, sobre o vinho. O homem, irmãos, nos tempos de Jesus, quando ele tinha uma mulher que ele queria fazer um casamento, queria ter um casamento com ela, ele pegava essa escritura chamada Pacto da Aliança. Ele vinha e encontrava a mulher que ele já tinha conversado com ela e trazia essa mulher com vinho. E ali os homens chegavam, pegavam o cálice e ofereciam para ela. Se ela tomasse, ela tinha aceitado a aliança de um casamento. Tinha algo também, mas interessante, que ela tomava o cálice, mas ele não tomava. Ele só ia tomar, irmão, o vinho no dia do casamento. Porém, ela todos os dias tomava o cálice para simbolizar